Deus colocou no meu coração um tema a ser ministrado, que não poderia ser apenas em um culto, devido ao tempo não permitido. Então vai ser dividido em alguns blocos. Livro de Efésios, capítulo 4. Peço ao Espírito Santo que me auxilie nesse momento e que a palavra possa tocar os seus corações e as suas vidas. Nesta manhã fizemos a leitura oficial em Efésios capítulo 4, da qual fizemos a leitura por completo, mas iremos falar nesta manhã apenas 6 versículos, do versículo 1 ao 6, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que vos chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só é o Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. O tema desse estudo é a unidade da igreja, mas como vamos dividir em 4 domingos, o tema de hoje é uma vida digna da vocação, chamados para viver em unidade. Quando eu parei para estudar a respeito dessa passagem, nós podemos ver que a carta aos Efésios é uma das mais profundas, belas, completas do Novo Testamento. Não sem razão ela é chamada por muitos estudiosos de a princesa das epístolas, porque reúne riquezas doutrinárias, beleza espiritual e profundidade prática em uma só mensagem. Eu convido você nesta manhã a prestar atenção, a ouvir o que Deus tem a falar conosco através desta palavra, dentro do tempo que nós temos para ministrar esse estudo. Efésios é uma carta escrita quando Paulo estava em prisão. Paulo não estava no conforto, Paulo não estava viajando, curtindo alguns momentos, não, ele estava em prisão. E quando vemos que Paulo, por estar preso, tinha uma preocupação com as igrejas por onde ele havia passado, as igrejas que haviam sido construídas, haviam sido levantadas, e Paulo tinha uma preocupação. Eu creio que algumas partes de alguém que já passou pela prisão, há uma preocupação pela sua família, há uma preocupação pelos seus entes queridos. Então, quando está preso, ele preocupa-se como que alguém está vivendo e como que alguém está passando. E Paulo não era diferente. Ele tinha uma preocupação com as igrejas, com os povos que haviam recebido a mensagem do Evangelho. Paulo estava falando sobre unidade, humildade, mansidão, longanimidade e paz. Não era um homem vivendo no conforto. O que ele estava pregando ali através das suas cartas era a experiência de vida, era o momento na qual ele estava passando, e ele queria exortar o povo a conhecer de fato a mensagem do Evangelho. E
Paulo estava preso por causa do Evangelho. Paulo estava preso porque não recuou em seu chamado como apóstolo, como pregador da palavra. Então aqui significa que as palavras de Paulo não nascem da teoria, não nascem de teorias e discursos elaborados de qualquer maneira, mas ele fala aqui da experiência, da renúncia e do sofrimento por Cristo. Paulo escreve primeiramente aos crentes da cidade de Éfeso, uma cidade importante e estratégica, influente, mas profundamente corrompida moral e espiritualmente. Éfeso era marcada pela religiosidade pagã, era marcada pelo culto a Deus Artemis ou Diana, pela promiscuidade, pela banalização dos valores. Então ali era uma cidade que estava passando pelo enfraquecimento da estrutura familiar e moral. E neste ambiente, Deus estabelece a sua igreja. Poderia ter escolhido um lugar melhor, mas não. Neste lugar, a igreja foi constituída. Isso já nos ensina algo poderoso, que a igreja não nasce em ambientes perfeitos, que a igreja não nasce em ambientes onde tudo tem luz, mas a igreja nasce em lugar que há trevas, para que ela possa resplandecer a luz do Evangelho. E a carta aos Efésios pode ser dividida em duas partes. Do capítulo 1 ao 3, Paulo trata da obra de Deus por nós. Do capítulo 4 ao 6, Paulo trata da resposta que devemos dar a essa obra. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo mostra o que Deus fez. Nos escolheu em Cristo, nos redimiu pelo seu sangue, nos salvou pela sua graça, nos vivificou, nos fez assentar em lugar celestial, nos tornou um só povo em Cristo Jesus. Mas no capítulo 4 há uma virada de página, e agora Paulo vai passar a dar uma doutrina prática da revelação para o comportamento que Deus fez para que nós devamos viver. Há um ensinamento, uma exortação, e no versículo 1, o Paulo vai dizer assim: rogo-vos, pois. Aqui há um clamor, há um pedido, há uma súplica, na qual ele diz: rogo-vos, pois. Há um clamor, há um pedido, há uma exortação. O apóstolo praticamente diz: já que Deus fez tudo isso por vocês, agora vivam de modo coerente com aquilo que receberam. Iremos percorrer algumas passagens aqui. E uma palavra-chave do verso 1, que ele diz: andeis. Que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Porque não basta saber, é preciso viver. Não basta defender a doutrina, é preciso manifestar o caráter. Não basta cantar sobre unidade, mas é preciso colocar em prática. Porque quem foi alcançado pela graça precisa andar de forma digna da graça que recebeu. A doutrina que não transforma, que não modifica a história, que não modifica o caráter, é porque a pessoa não compreendeu o que é a verdade. Deus não nos
chamou apenas para a salvação, chamou-nos para uma vida que honre esse chamado. O chamado na qual Deus fez para você é um chamado que nós devemos honrar. Porque a igreja não prova a sua grandeza apenas pelo que prega, mas pela forma como vive. Iremos pontuar que o contexto bíblico de Efésios 4:1 ao 6, antes de entrar no texto propriamente dito, é importante observar alguns pontos. Paulo escreve como preso no Senhor. Vou repetir. Paulo escreve como preso no Senhor. Ele não se enxerga como vítima de Roma, mas como alguém pertencente a Cristo, até nas algemas, até em prisões. Ele se colocou como alguém pertencente a Cristo. Eu quero dizer algo para você nesta manhã. Se você fez um compromisso com Cristo, você pertence a Cristo. Você pertence a Cristo. E você, como pertencente a Cristo, deve honrá-lo em todos os momentos. Paulo nos ensina que até no sofrimento, até nas angústias, até em meio às lágrimas, nós estamos debaixo do senhorio de Deus. Não estamos debaixo do senhorio de Deus apenas na bonança, não apenas quando a nossa despensa está cheia, não apenas quando a nossa conta bancária está abarrotada, mas sim em todos os momentos. Porque a gente que perde a autoridade quando sofre, basta vir um ventinho, basta vir uma tempestade e a pessoa se desespera. Mas aqueles que confiam no Senhor, não importam as circunstâncias, não importam os momentos, ele continuará crendo no Deus Todo-Poderoso e saberá que no momento certo haverá um escape. Quem sofre por Cristo fala com palavras com peso que palavras vazias não podem produzir. Porque quem sofre por Cristo, ele saberá falar com profundidade a respeito da verdade do Evangelho. Porque é muito fácil alguém se apresentar com discursos, com palavras vazias, falando daquilo que nunca viveu, daquilo que nunca presenciou, daquilo que nunca praticou. Mas aqueles que confiam no Senhor irá falar com profundidade e convicção na alma, para que vidas possam ser impactadas pela palavra do Evangelho. Porque Paulo agora sai da doutrina para a prática. Não são meramente palavras vazias, não são meramente discursos ensaiados. Ele fala com verdade, com autoridade e ousadia. Efésios capítulo 1 ao 3 vai mostrar a posição do crente em Cristo. Efésios do capítulo 4 ao versículo 6 mostra a conduta do crente no mundo. E a vida cristã saudável sempre se une a essas duas coisas: crer certo e viver certo. E a fé bíblica não mora apenas na mente, ela precisa aparecer nos nossos passos, aonde nós andamos, por onde passamos. A nossa fé, ela é refletida
para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que estão vendo o nosso comportamento como a igreja unida, vivendo em unidade no amor de Cristo. Porque o grande tema desse trecho é a unidade cristã. Paulo mostra que a unidade da igreja não é uma invenção humana, nem uma estratégia organizacional e nem um projeto de liderança. A unidade da igreja é uma obra do Espírito Santo. É unidade, é vivermos de fato em união. Por isso ele chama de unidade do Espírito. Ou seja, foi o Espírito quem gerou, é o Espírito quem sustenta, e é para a glória de Deus que ela existe. O tema central da mensagem, na qual iremos pontuar nesta manhã, eu quero que ela fique impregnada no seu coração, que a vocação cristã exige um modo de viver compatível com o chamado de Deus. E essa vida digna se manifesta especialmente da humildade, no amor, na paz e na unidade da igreja. O que vivemos, o que pregamos, o mundo está olhando. A forma na qual nós aparecemos para a igreja, o mundo está olhando. Na qual nós pregamos o amor e a união, mas às vezes começamos a criar intrigas, começamos a criar contendas entre nós, e o mundo está olhando. Quando as redes sociais mostram os escândalos que têm acontecido em nosso meio, o mundo está olhando. Quando nós erramos e pecamos e deixamos transparecer o nosso comportamento para as pessoas lá fora, o mundo está olhando. E aonde a unidade que nós devemos praticar, viver, fica apenas discursos vazios. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado. Uma vocação elevada exige uma vida digna. Paulo começa com um apelo, ele diz: rogo-vos, e não é uma sugestão leve, não é uma petição de qualquer maneira, é um clamor pastoral, uma exortação espiritual, um chamado urgente. Rogo-vos, pois. A palavra vocação fala de chamado. O cristão não é alguém apenas que aderiu a uma religião, ele foi chamado por Deus. Foi Deus que chamou, foi Deus que te chamou, foi Deus que me chamou. E se Deus nos chamou, se Deus te chamou, é para viver em novidades de vida. Aleluia! Não é para viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não quer dizer que eu e você seremos tão perfeitos que não iremos errar. Nós somos humanos. Na caminhada nós iremos falhar. E a nossa falha, o nosso erro, é um acidente de percurso. Não é algo planejado, não é algo orquestrado. Porque nós fomos chamados por Deus. Esse chamado envolve alguns pontos: salvação, santificação, serviço, comunhão e testemunho. Qual é o nosso testemunho na sociedade? Qual é o nosso testemunho por onde passamos? O crente foi chamado das trevas para a luz, do pecado para a santidade, da perdição para a vida e do egoísmo para o corpo de Cristo. Há um chamado, há um clamor e há uma petição na qual nós devemos honrar
a esse chamado. E ainda no versículo 1, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado. Andar de modo digno. Digno aqui não significa merecer, significa corresponder, ser coerente e viver de maneira compatível. Paulo nos traz um ensinamento profundo para as nossas vidas, um manual de conduta para quem de fato deseja viver em unidade, na unidade da igreja. Aqui é o manual da vida prática do cristão. Paulo está dizendo: se vocês foram chamados por Deus, então vivam de um jeito que confirme esse chamado. Se Deus te chamou, se Deus te orientou, se Deus te chamou, te salvou, te purificou, que possamos viver para honrar a esse chamado. Porque não adianta viver como se nunca tivesse sido transformado. Porque há pessoas que sobem nos altares, pregam, faz e acontece, mas quando precisa passar por algum processo, não suporta, porque pregou para tantas vidas, mas na hora que é para ele viver o que ele pregou, não cabe. Esses dias, alguém que pregava, alguém que levou palavra de vida, precisou passar por um processo e depois foi para as redes sociais ficar chorando. Aí eu coloquei lá no particular dele: você está de brincadeira, né, varão? O que você tanto pregou para os outros não serve para você? Aí eu parei para continuar. Falei: que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Porque se eu preciso passar por um processo, se eu preciso passar por alguma situação, é o momento de ir para a caverna, é o momento de ir para o deserto, ficar sozinho. É você e Deus. Você pode apenas desabafar com alguém da sua confiança. Não é para todo mundo. Não é para ir nas redes sociais, ficar chorando. Suporte o processo. Quem foi chamado à santidade não pode amar o pecado. Quem foi chamado à luz não pode amar as trevas. Quem foi chamado para o corpo não pode viver gerando divisão. Quem foi chamado por Cristo não pode agir como se ainda pertencesse ao velho homem. A mudança de vida e a mudança de caráter. A vocação vem antes da conduta. Paulo não manda andar para ser chamado. Ele manda andar porque já foram chamados. Primeiro Deus chama, depois Deus exige. Primeiro vem a graça, depois vem a responsabilidade. Primeiro vem a salvação e depois vem o testemunho. Há um processo na qual nós devemos passar. E Deus não nos chamou para viver de qualquer maneira. Quem foi alcançado por um alto chamado não pode viver num baixo nível espiritual. A vida precisa confirmar o discurso. O chamado de Deus é algo demais para ser tratado com superficialidade. Quem disse que eu era capaz de estar aqui como pastor? Quem disse que eu era capaz de ser um pregador aqui da palavra? Mas Deus me chamou. Se Deus me chamou, ó Deus, agora o Senhor me capacita, me ajuda. E é assim que Deus faz com você. As primeiras marcas de uma vida digna não são os dons, mas o caráter. O caráter que resplandece para aqueles que estão ao nosso redor. No versículo 2: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade,
Paulo está falando da vida do cristão. E ele não começa com poder, com os dons, na ação do Espírito Santo, posição ou visibilidade. Ele começa com virtude e caráter. Porque muitos esquecem que precisam ter a humildade. No mundo antigo, a humildade era vista não era vista como virtude. A humildade era confundida de simplicidade com humildade. Ser simples é uma coisa, mas muitos diziam que quem era humilde era uma pessoa que não tinha condições ou capacidade. E a humildade antigamente era associada com fraqueza. Mas no Evangelho, a humildade se torna essencial. A humildade não pode faltar em nossas vidas, na nossa caminhada, em nossa conduta. Humildade é reconhecer que somos diante de Deus e diante dos irmãos. A humildade é saber o próprio lugar, a própria posição. Humildade é não se achar superior aos demais. É não querer ocupar o lugar que não recebeu. É servir sem necessidade de aplausos. Porque o que você faz é para Deus, pouco importa os aplausos humanos, o que você está fazendo para Deus. João Batista é um grande exemplo. Lá estava ele no deserto, pregando. E alguém pergunta para João Batista: você é o Cristo? Ele apenas responde: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele não falou que ele era a voz, mas ele falou que ele era a voz do que clama no deserto. Primeiro, a voz de Deus vem para você transmitir. A pessoa humilde não vive competindo, não vive se promovendo, não vive se comparando, não vive se ressentindo com a função do outro. Por trabalhar na secretaria do ministério, então muitas pessoas têm meu contato. O ano passado, se não me engano, ou no outro, entraram em contato comigo: pastor Adriano, o senhor pode vir ministrar no domingo, no último dia do congresso dos jovens na nossa igreja, fora de São Paulo? Na hora eu falei: meu Deus, está acontecendo, as promessas estão acontecendo, estão chegando os convites para pregar, glória a Deus. Já estava preparando para colocar ali: ó, eu preciso que você pague a passagem no transporte, o restaurante, eu preciso pelo menos 50% aí da bênção do meu bolso. Aí parei para pensar: não é o meu momento, não é a minha hora, não é o momento de eu estar pregando por aí, porque tudo tem o seu momento. Aí eu perguntei para ele: não, é o pastor Adriano, professor de teologia? Porque aqui é o professor, o pastor Adriano, aluno. Falou assim: é o professor de teologia. Opa, peraí, vou passar o contato do pastor Adriano Ferreira Menezes, lá do Citamento, para o senhor. Porque na hora, Deus falou no meu coração: opa, não é contigo não. A pessoa, se eu aceito o convite, eu organizo tudo, aí chego lá para pregar, aí o organizador falou: quem é você? Ah, você me convidou? Hoje em dia os pastores não usam mais pasta, né? Não é pastor fala: pastor Adriano, deixa eu carregar sua pasta, eu te acompanho nas pregações. Mas hoje ficou fora de moda o uso de pasta. Aí eu avisei o pastor Adriano, passei o contato lá no organizador do evento, e Deus foi glorificado.
Mas alguém poderia agir de outra forma. Olha, por que não eu? Por que só ele? Por que só ela? Tudo tem o seu momento, tudo tem um processo. É preciso ter a paciência e entender que o momento seu irá chegar. Quando eu fui congregar na Matriz, eu tive ali algumas salvações. Eu precisei esperar 3 anos e 1 mês para subir naquele altar para ministrar. Mas eu fiquei sentado e aprendendo. Eu saí daqui numa quarta-feira, quando o sinal do celular pegou ali, chegou a mensagem do pastor presidente: profeta, pode ministrar amanhã? Eu falei, amém, pastor. Só que dessa vez já é o professor de teologia ou aluno? Não. Eu falei, amém, pastor. E ali Deus nos permitiu ministrar a palavra de Deus. Só que tem pessoas que não querem ver o outro crescer. Tem pessoas que não querem ver o outro prosperar na vida ministerial. É só ele que sabe pregar, é só ele que sabe cantar, é só ele que sabe fazer movimentar a igreja. Não, é preciso humildade e saber que nós estamos aqui como unidade, no mesmo corpo, para aprender a palavra de Deus. Eu aqui estou aprendendo da palavra de Deus. Aqui a palavra está falando comigo. Outro ponto, no versículo 2, fala sobre mansidão. O que é ser manso? Porque mansidão não é fraqueza, é força sob controle. É você ser manso, humilde de coração, é poder disciplinado pelo Espírito, é capaz de reagir sem violência, de responder sem carnalidade, de suportar sem explodir. Jesus foi manso, mas lá no templo ele pegou e colocou os cambistas para correr. Moisés também foi manso, foi chamado de manso. Logo, mansidão não é passividade, é espiritualidade madura. É você saber que falam de você, falam da sua vida, mas você está tranquilo. Você está sabendo que Deus é aquele que justifica você. Então você não precisa agir com os seus próprios braços para tentar se defender. O céu está contemplando a sua vida. Porque estamos vivendo um tempo de respostas agressivas, palavras precipitadas. Por qualquer motivo queremos explodir. Nossos corações às vezes estão inflamados. E a mansidão nos dias atuais se tornou um testemunho importante. Esses dias as redes sociais divulgaram um vídeo na qual um senhor estava dirigindo um carro ao lado da sua esposa, também uma senhora, e bateu no carro de um jovem. Esse senhor sai do carro preocupado e começa a chorar. O motorista do carro da frente, ao descer do carro, igual muitos vemos, já desce do carro gritando, blasfemando, ele desceu do carro e abraçou esse senhor. Deu um abraço, acolheu esse senhor, porque nesse momento esse rapaz foi manso e sabia que não era o momento de clamar, não era o momento de brigar, era o momento de acolher. E muitas das vezes estamos esquecendo de acolher. E no versículo 2, creio que não vai dar tempo de ministrar tudo, fala sobre longanimidade, que é paciência prolongada. Não é uma paciência pequena, não é uma paciência média, é uma paciência
prolongada, que excede o nosso entendimento. Porque quem serve a Deus com pessoas vai precisar ter paciência prolongada, vai ter que ter longanimidade. Quem vive em comunidade vai precisar ter longanimidade. E quem faz parte do corpo de Cristo vai precisar de longanimidade. Porque a igreja é formada por gente salva, mas por pessoas imperfeitas. Aqui não há ninguém perfeito. Eu não sou melhor do que você, eu não sou melhor do que você, e você também não é melhor do que eu. Nós somos partes do mesmo corpo, somos parte de uma mesma comunidade e devemos viver em unidade, porque eu e você estamos passando pelo processo, estamos passando pelo processo da perfeição. Aqui a gente é redimida, mas ainda sendo tratada. Aqui há pessoas convertidas, mas ainda sendo processadas no processo. É gente chamada, mas ainda amadurecendo. A perfeição será apenas naquele dia, quando o Senhor nos chamar às alturas. A maturidade cristã aparece na forma como lidamos com as imperfeições uns dos outros. Certa feita, o pastor chegou em mim e falou assim: Adriano, alguém falou de você, alguém disse isso e isso de você. Eu ouvi aquilo e fiquei em silêncio. Eu poderia perguntar: quem foi que falou? Quem foi que disse? Mas eu fiquei em silêncio. Porque quando eu assumi a secretaria do ministério, quando eu fui consagrado a pastor, quando eu passei a cuidar da agenda do nosso pastor presidente, quando eu assumi aqui, eu só vi gente se afastando. Um a um foram se afastando. Mas sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Suporta o processo. Suporta o processo. Porque falar de você é fácil. Falar da sua vida é fácil. Mas fala o que não sabe. Só Deus sabe o que você passa nos momentos no seu quarto. Só Deus sabe o que você passa no momento que você está sozinho. Só Deus sabe quais são as suas dores, as suas angústias, a sua conversa com Deus, o que você diz para Ele nas madrugadas, quando você se sente sozinho ou sozinha. Só Deus ouve, só Deus escuta. Porque não adianta você procurar quem lhe dava tapinha nas costas, não adianta você procurar quem dizia ser sua amiga, seu amigo, porque um a um vão se afastando, um a um vão saindo do seu caminho. Não é porque queria estar no seu lugar, pelo que você aparenta, mas não sabe o que você passa quando você está sozinho, não sabe as suas dores, só sabe que você aparenta na sociedade. Só que você quer, você não quer aquilo que você mostra como uma pessoa vencedora. Paulo e Silas, quando saíram da prisão, estavam alegres, cantando. Aí um olhou para o outro: Paulo, como estão minhas costas? Esse negócio aí está feio, está sangrando. E a minha, como que está? A sua está pior ainda. Mas estavam alegres por sofrer
por amor ao Evangelho, por sofrer por amor a Cristo. E aqui eu não vou poder continuar, vou continuar no próximo domingo, porque a igreja não é lugar para aumentar o peso, mas para ajudar a carregar. Eu não sei o peso que você está carregando, eu não sei o peso que você está suportando. Mas conte comigo, eu vou te ajudar. Ei, deixa eu te ajudar a suportar esse peso. Deixa eu te ajudar a suportar esse processo. Eu estou aqui para te ajudar. Eu não estou aqui para zombar de você, ou escarnecer de você. Eu estou aqui para ajudar você a caminhar e suportar o processo. Eu e você estamos aqui para servir de suporte, a sustentar, a ajudar, a tornar a caminhada mais pesada, menos pesada. O que dizem sobre você não importa. Quem vai justificar você é Deus. É Deus que te justifica. Não importa as dores que você esteja passando, é apenas um processo para nós sermos aperfeiçoados por Cristo. É um pouquinho mais. É só isso aqui, essa caminhadinha que nós devemos passar para sermos chamados por Cristo aquele grande dia. Só que nessa caminhada muitos irão cair, muitos irão tropeçar, muitos irão afundar, muitos irão naufragar. Mas que nossas mãos possam estar prontas para ajudar alguém a se levantar, para ajudar alguém a ficar de pé, para ajudar alguém a enfrentar o processo. Aqui há homens que já passaram por incontáveis situações. Eu tenho certeza que na caminhada muitos te abandonaram. Na caminhada, aqueles que diziam ser seus amigos foram embora, e deixaram sozinho numa fria, numa furada. Mas na hora que aparentava estar tudo certo, ela pode contar comigo. Mas o bom amigo é Cristo. O bom amigo é Deus, que é aquele que nos ajuda e nunca nos abandona. Encerro aqui no versículo 3. No próximo domingo vamos estar iniciando o versículo 4 em diante. Meu pai me acordava todo dia de manhã, às 6 horas da manhã, quando ele ia trabalhar. Ele dizia a seguinte frase: a vida é dura só para quem é mole. Passarinho que não deve nada para ninguém, a essa hora que está com o bico molhado de orvalho. Quem cedo não se levanta não verá o sol nascer. Um preguiçoso não pode um menino forte ser. A vida já é dura, as lutas são grandes, as pressões já são muitas. A igreja não pode se tornar um ambiente de desgaste. O corpo de Cristo deve ser um ambiente onde o fraco encontra apoio, o ferido encontra cuidado, o cansado encontra o ombro, e o abatido encontra o amor. Que Deus possa continuar falando em nossos corações. Estamos aqui em unidade, na unidade da igreja, para vivermos em união, e que essa união possa resplandecer para aqueles que estão lá fora, nos vendo e nos contemplando como uma igreja forte, fiel e poderosa na presença de Deus. Deus abençoe a casa dos irmãos. Pode ficar de pé, em nome de Jesus. E quem recebeu essa palavra, dá um brado de aleluia e glória a Deus. Aleluia. Para encerrar,